Fala galera, bem-vindos ao canal da Congergs Poluê. Antes da gente começar, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que tá rolando por aqui. Agora tu já pode curtir o conteúdo. Tudo bem com vocês? Eu sou Luciane Bandeira, a nova evangelizadora de vocês, e estou muito animada para a nossa primeira aula e eu gostaria de deixar vocês bem à vontade. Gostaria que vocês colocassem para mim os seus conhecimentos. O tema que nós vamos estudar é mediunidade e falaremos sobre as manifestações físicas e inteligentes. Pode ser? Pode. Oi, Lu. Meu nome Fala, é Dr. Bocchini. É um prazer estar aqui reunido com você essa noite. Oi, João. Oi, Lu. É um prazer para mim também estar aqui com vocês. Esperei o dia todo pela evangelização e sei que vai ser bem produtivo, vamos tirar bastante conhecimento. Isso mesmo, gente, que bom. Vamos tentar tirar o máximo de aprendizado, né? Mas antes de iniciarmos, vamos fazer, como é de costume, sempre uma prece, né? Então, eu vou iniciar agora. Vamos todos nós juntos, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que nos assessora, que nos inspira a todo momento. Pedimos o amparo neste momento de evangelização, onde vamos estudar um pouco mais sobre a mediunidade. Pedimos o amparo e o auxílio da espiritualidade de luz e que estejam presentes conosco a todo momento, que tenhamos uma aula de muita paz, harmonia e muitos conhecimentos. Que assim seja. Então, gente, eu fico muito feliz, né? Feliz mesmo por estar com vocês, de ver principalmente esse interesse, essa vontade de vocês, isso é muito importante, né? Então, para começarmos, eu gostaria de dar uma breve explicação sobre mediunidade e obsessão, né? Claro que eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco mais depois o conhecimento de vocês. Nós vamos falar bem breve, um resumo do que é, tá? Então, mediunidade, o que seria, né? É a faculdade de servir de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Então, nós vamos fazendo aquela ligação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Nós somos aquele intermediário. Isso é muito importante, né? Porque é a forma dos nossos irmãos se comunicarem, nos trazerem, né, as boas notícias, né? Nos fazerem a gente ver o quanto é importante essa vida futura que nos aguarda também, né? Então, e a obsessão? O que seria a obsessão, né? Então, a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, né? Então, é aquela ação que um outro exerce sobre nós, e geralmente isso é muito influenciado pelos nossos pensamentos. Por isso que é bom nós termos bons pensamentos, procurarmos lermos leituras edificantes, procurarmos nos conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente sabe aquilo que é nosso, aquilo que não é. Mas definindo assim, num resumo bem breve, é isso, né? É aquela ação persistente e é bem interessante, de um domínio que alguns espíritos exercem sobre nós. Então agora, gente, eu gostaria de passar um vídeo falando sobre conceitos do nosso tema. Depois eu tenho algumas perguntas para vocês. Pode ser? Sim. Então tá. Médium seria aquele que serve de elo com o mundo espiritual e serviria como meio para que o espírito se manifeste no mundo material. Clarividente seria aquele com capacidade de enxergar o plano espiritual. Em nossa caminhada evolutiva, somos todos instrumentos das forças com as quais sintonizamos. Somos, pois, médios dentro do campo mental que nos é próprio. Se nosso pensamento flui na direção da vida superior, associamo-nos às energias edificantes.
Se nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada, entramos em sintonia com forças perturbadoras e deprimentes. As manifestações espíritas são extremamente importantes e essenciais para o ser humano. Um dos objetivos dessa conexão com o plano espiritual e material é auxiliar essa caminhada evolutiva da Terra e mostrar ao homem que existe algo muito maior que o plano físico. Então, gente, agora eu tenho uma pergunta. Alguém sabe me dizer, na mediunidade, quais manifestações são possíveis? Eu sei que nós temos diversos tipos de manifestação, né? Nós temos, né, aqueles médiuns que são, né, que escutam outros espíritos, né, os médiuns audientes, né? E eles escutam, né? Eles escutam outros espíritos. Até bem interessante, porque tem diversas pessoas que até tomam remédios, né, fazem tratamentos, são até internadas, sem o conhecimento de ser um médium, né, que ali escuta. Claro que não é toda a pessoa que ali tem alguns sintomas de esquizofrenia que vai ser um médium audiente, né, tem que andar lado a lado com a medicina também, né, nós também temos que fazer exames, nós temos que, enfim, né, passar por uma bateria de exames para depois sermos diagnosticados. E tem também aqueles médiums, né, que fazem psicografias, né, que assim como os médiums falantes, eles usam, né, ali os médiums falantes, eles usam a voz, né, usam para se comunicar, usam a fala, e os médiums que ali fazem pela escrita, os médiums que psicografam ali usam a escrita. Então, nós temos diversos tipos de médiums, de mediunidade, diversos meios dela se expressar, mas é muitas, então a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, mas eu acho que mais ou menos algumas eu já falei. Uhum. Nossa, João, tá muito bom, parabéns. Olha, fiquei muito feliz assim de ver a tua fala. Tu foi muito, assim como eu vou te dizer, nossa, que nem tu disse, não falou todas, mas tu falou algumas principais aí e trouxe com um grande conhecimento, viu? Foi muito bom. Muito bom te ouvir mesmo, João. Gostei do teu exemplo, principalmente, viu? Agora nós teríamos a Lari, né? A Lari que ela não pôde vir, mas ela mandou um vídeo. E ela, inclusive, nos traz o conceito, né, e é bem interessante, sobre as manifestações históricas. Vamos assistir? Pode ser, gente? Então, vamos lá. Oi, Lu. Oi, Cauane e João. Não pude estar presente, mas como já sabia o tema, quis mandar um vídeo. Como a gente sabe, os espíritos sempre existiram, e sempre houve o contato entre encarnados e desencarnados. Mas apenas em meados do século XIX, Allan Kardec veio a estudar seriamente os fenômenos, e a partir de uma mensagem recebida de um espírito que assinou a comunicação como verdade, em que ele dizia que Kardec teria a missão de escrever sobre uma nova doutrina, e que as obras básicas começaram a tomar forma. Mas como Kardec tomou conhecimento dos fenômenos e teve contato com os espíritos? Em Paris, na década de 1850, ocorreu um fenômeno denominado as mesas girantes. Grupos de amigos intelectuais da alta sociedade reuniam em salões e, sentado ao redor de mesas, observavam que essas se movimentavam, sem a interferência de ninguém no ambiente. Elas ficavam apoiadas num só pé, levitavam até próximo ao teto e desciam, às vezes lentamente e outras bruscamente. Aos poucos, o público percebeu que podia interagir com as mesas e que elas respondiam às suas perguntas com um determinado número de batidas, indicando respostas positivas ou negativas às questões. Mas, mais adiante, as batidas também passaram a corresponder às letras do alfabeto, e assim formulavam-se palavras e frases.
Kardec foi convidado por mais de um amigo a ver esses fenômenos. O pesquisador nato não se deu por satisfeito apenas em observar as mesas e questionava o que seria a causa por trás desses movimentos. As mesas se moveram, era um efeito, mas Kardec estava interessado na causa inteligente. Depois que a moda de brincar com as mesas passou, apenas cientistas e estudiosos continuaram a repetir as reuniões e a analisar os fenômenos. A partir daí, Kardec elaborava diversas questões e levava às reuniões, esperando a resposta do mundo invisível, descobrindo que havia então um mundo espiritual, onde a alma dos desencarnados habita e que podem se comunicar e interagir com os encarnados. Um ponto interessante é que, como sabemos, nada acontece por acaso. A espiritualidade age sempre com planos preciosos. A escolha das irmãs metodistas para esse primeiro grande registro e depois a série de eventos em todo o planeta era necessário para chamar a nossa atenção da humanidade para tais fenômenos. Vivíamos em épocas do materialismo, com as religiões perdendo espaço para a ciência e o racionalismo. E com Kardec já encarnado, era necessário que ele tomasse conhecimento do que acontecia para que pudesse iniciar sua missão de codificar a doutrina. Espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês tenham entendido alguma coisa. É isso. Tchau, gente. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Eu achei muito legal, até eu estava olhando lá, a Lari falou das girantes, e quando eu estava estudando esses dias o livro dos médiuns, ele falava sobre também as manifestações inteligentes, e o primeiro conceito das manifestações inteligentes veio das girantes, né? Quando Allan Kardec foi lá ver com os olhos, né, o que estava acontecendo, ele era uma pessoa dessas, né? Ele tinha que ver para crer. Ele ficou muito indagado com o assunto e foi estudando. E como ele é uma pessoa muito inteligente, ele tinha que achar uma resposta, né? E achei bem legal que tem alguma corrente magnética, algum fluido. Mas como é que as mediram, né? Não é a força física. E a força do pensamento tem esse poder. Tem que ter uma inteligência, né? Falou. E aí, estudando, né? Ele ainda não comunicava com os espíritos. E estudando, ele viu que tinha uma inteligência maior. E mesmo ele não se comunicando, sendo uma pessoa às vezes que tinha que ver para crer, ele viu que essa inteligência era os espíritos. Tanto algum tempo depois, um espírito chamado, né, ele se trouxe, ele mostrou para as pessoas, dizendo com um recado, somos os espíritos, né. E eu achei muito legal que pegou o gancho da Lari, e daí das manifestações inteligentes. E depois desse conceito, né, que tinha os espíritos, ele começou a estudar as manifestações físicas também, né. E já se comunicando com os espíritos, ele era um médium intuitivo, ele perguntou para o espírito São Luís, né, como é que acontece que as mesas giram, o que é esse fluxo, essa corrente magnética? E o espírito responde, que é um fluido universal, que é onde começa, onde queda todas as coisas. E ele falou, mas Allan Kardec, ainda sem entender, perguntou, mas qual é a importância do médium para que as mesas girem? E girassem. Aí o espírito respondeu, né? Que tem o do médium. E para as mesas girarem, é preciso do fluido universal, do fluido do médium. E por isso que acontece. E a maioria desses fenômenos com as coisas físicas são geralmente espíritos inferiores, porque os espíritos superiores têm a força moral e não a força física que esses espíritos inferiores, né, usam. Então eu achei bem legal, né? E ele também pergunta qual a importância do médium em meio de tudo isso. E achei muito legal a resposta que o espírito falou, né? Que o médium não é só para mover mesas, para provar o espiritismo, é muito mais que isso. Porque isso é só nessa vida e é muito mais.
Mas eu adorei pegar o gancho da Lari, assim, e eu estudando também, deu para eu conseguir entender o que eu li das manifestações física inteligente e entender um pouco da história. Que bacana, vocês viram, gente, que importante, né? Quanto mais a gente conhece, a gente vai vendo, e a gente vai vendo que a nossa doutrina nos faz, assim, a gente raciocinar, né? Nos faz buscar, que é o que Kardec fez, né? Muito interessante. Então tá, gente, chegou a hora, né, da gente ir finalizando, então, esse momento, né, tava tão bom, né? Mas é para que a gente possa se preparar para agora colocar em prática as coisas que a gente aprende, estudar mais, buscar mais as coisas, né? Isso é muito importante. O que vocês acham, né? A gente procurar ter leituras boas, ter uns pensamentos bons, é a hora da prática dentro do Espiritismo, quando a gente aprende, depois vai lá e começa a estudar para poder vivenciar, né? Muito obrigada mesmo. Então vamos à nossa prece. Quem gostaria de fazer a prece? Não vai dar para pedir para a mediunidade, eles vão nos amparar, mas a gente vai ter que ter um encarnado aí para fazer a prece. Isso é muito normal nas evangelização, né, gente? Vocês sabem disso já, né? Então, vou escolher alguém, pode ser? Como nós não estamos com a Lari, a última fala, deixa eu ver, a penúltima. João, vou pedir para te fazer o nosso encerramento, pode ser? A carinha. Sente à vontade? Pode ser? Que bom. Então, vamos lá. Elevar o nosso pensamento e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui aprendendo, de estarmos aqui estudando, para que depois possamos colocar em prática. Queremos pedir que os espíritos amigos estejam conosco, nos auxiliando desde sempre e que entrem nos lares daqueles que estamos assistindo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.